Eu estava trabalhando na oficina e fiquei sem eletrodos. Quando fui procurar mais, percebi que tinha vários fios flux guardados sem uso. O problema é que eu não tenho uma máquina para soldar com flux. Então, tive uma ideia. E se eu transformar minha máquina de solda de eletrodo para que ela também funcione com fio flux? Mas antes de modificar qualquer coisa, decidi fazer alguns testes. Primeiro, coloquei um pequeno pedaço de fio flux no porta-eletrodo, só para verificar se a máquina era capaz de derretê-lo. E para minha surpresa, sim, ela queimava, funcionava. No entanto, existe uma diferença importante entre uma máquina inversora de eletrodo e uma máquina inversora para soldagem com fio flux. A de flux possui um sistema que empurra o arame de forma contínua. Então eu pensei, o que acontece se eu alimentar o arame manualmente? Coloquei um bico na pinça porta-eletrodo para poder guiar o arame e começar a empurrá-lo com a mão enquanto soldava. E pronto. Fiz vários testes alimentando manualmente e o resultado foi melhor do que eu esperava. A solda ficou bastante aceitável. Com esse teste, confirmei que o projeto era viável, então decidi avançar e modificar a máquina. Eu estava pensando nos acessórios que precisava para a modificação e me lembrei de algo importante. Temo já chegou agora da Argentina. Então aproveitei e decidi pedir várias coisas, porque a verdade é que os preços são bem acessíveis e dá para conseguir muitos produtos. Algo que me surpreendeu foi a rapidez. O pacote chegou muito mais rápido do que eu esperava. Agora sim, chegou o momento que eu mais gosto, abrir os pacotes. Vocês já sabem que eu adoro abrir caixas, mas se forem ferramentas, aí eu gosto ainda mais. Vou começar por esse pacotinho pequeno, que é algo que eu queria há muito tempo. Olhem isso, um martelo imantado. Isso vai ser maravilhoso para quando eu estiver soldando em lugares onde o grampo não pega ou não tem um bom contato. Bom, com isso já tenho um problema resolvido. Vamos para esse pacote grande. Já sei o que é, mas ainda estou animada. É a tocha para montar a máquina de solda. Consegui por um ótimo preço e parece ser de excelente qualidade. O bom é que já vem com o cabo para fazer a conexão externa, ou seja, já vem bem completa. Isso vai me ajudar muito no projeto que eu estou montando. Também pedi esses insertos com rosca. Olha a quantidade que vem, são super úteis e no ateliê sempre fazem falta. Quando você não tem, é justamente no dia que precisa, então isso é um investimento certo. Depois tem esse esquadro que me chamou muito a atenção. Ele serve para cortar em vários ângulos ou também para medi-los com precisão, para quem faz estruturas. Isso é fundamental para que tudo fique certinho, arrumado e reto, e algo que eu queria testar há um tempo é essa faixa para trabalhar mais reta e não sofrer tanto com as costas. No começo foi difícil colocar, não vou mentir, mas depois de ajeitar, ela fica firme, te mantém reta e dá para perceber que cumpre sua função. Vamos ver como ela responde após horas de trabalho. Também comprei esse acessório para furadeira, que permite parafusar em lugares difíceis. Aqui tenho este guia que pedi, que é muito importante para o projeto, já que serve para passar o fio e evitar que escorregue. Ela vem para 0,81 milímetro, então serve para diferentes tipos de trabalho. Isso é importante quando você quer que a solda fique uniforme. E esses dois cabos, que servem para amarrar arame em estribos de uma forma muito mais prática e rápida. Quando você precisa fazer em quantidade, isso te economiza tempo e esforço no pulso. Além disso, o nó fica muito bom esteticamente e ainda aperta com força. E por último, olhem isso, uma chave de catraca à bateria. Sinceramente, quando eu vi, pensei, eu preciso testar isso. Está muito boa. Ela é firme na mão, não parece um brinquedo, nem nada frágil. Tem um peso bom, uma pegada boa e isso já te dá confiança. Ela já vem com cabo para carregar, dispensando compras extras. A primeira coisa que eu fiz foi desmontar a soldadora para verificar o interior e analisar onde eu poderia adaptar o sistema.
Minha ideia inicial era colocar o rolo de arame dentro da carcaça, mas o espaço é muito pequeno, então não era possível. Por isso, tomei a decisão de fabricar todo o sistema de forma externa. Depois, procedi a inverter a polaridade. O arame flux exige soldar com a tocha conectada ao polo negativo, então eu precisava trocar o positivo e o negativo. Para conseguir isso, eu fiz um cabo que me permite inverter a polaridade quando quiser usar o sistema de flux. Assim, o arame pode avançar. Usei um cabo de embreagem ou freio de motocicleta, que funciona muito bem como guia. Precisa de embreagem ou freio de motocicleta. Depois, eu furei a carcaça da soldadora para poder passar o cabo para fora. Como o sistema seria externo, parafusei uma base de madeira, onde vou colocar o rolo de arame e o motor responsável por empurrá-lo. Comprei este motor de limpador de para-brisa para usar. Vou usar uma fonte de 12 volts e 30 amperes, que vai me permitir fazê-lo funcionar sem correr o risco de o motor travar. Além disso, vou usar esta placa reguladora, que vai me permitir diminuir as rotações ou mudar o sentido de rotação. Agora era a hora de fabricar o mecanismo de alimentação. Coloquei uma chapinha no motor e fiz 2 perfurações. Ações. Além disso, adicionei um rolamento soldado com 2 pequenos pedaços de chapa, que ajuda a guiar e pressionar o fio contra o eixo do motor. Em um momento, não percebi que a câmera não estava gravando, mas basicamente terminei a base do motor para poder parafusá-lo firmemente na madeira.
E fiz um suporte simples para o rolo de fio, o suficiente para mantê-lo estável e para que não se mova durante o trabalho. Depois, adaptei o sistema na área do rolamento. Para isso, soldei um escareador de madeira que eu tinha, o qual me permite inserir o cabo-guia e ajustá-lo com um parafuso de cabeça. Allen é uma solução simples, mas muito funcional. Depois de montar toda a parte mecânica, instalei a placa reguladora. Basicamente, é ela que recebe corrente de uma fonte de 12 volts e alimenta o motor. Graças a ela, posso controlar a velocidade e também imitá-la. Inverter o sentido de rotação é um detalhe fundamental, porque disso depende que o fio saia de forma constante e na velocidade correta. A conexão é assim: tirar corrente da fonte, um positivo e outro negativo, ligar na placa reguladora e da placa reguladora tirar outro. 2 cabos, um negativo, outro positivo, que vai alimentar o motor. E assim de simples é a conexão. Obrigada. Com isso, pronto, passei a colocar a tocha. Ela já vem preparada com o orifício para passar o arame e, além disso, traz um cabo que funciona como ativador. A ideia era que, ao pressionar o gatilho, o motor começasse a empurrar o arame automaticamente. Do outro lado, inclui um cabo que ativa o interruptor. Esse cabo eu conectei onde estava o interruptor de mudança de sentido de rotação do motor, para que, ao pressionar a tocha, o motor empurre o arame automaticamente. Na primeira tentativa, algo não saiu como eu esperava. O motor girava ao contrário, mas não era nada grave. Simplesmente, eu tinha conectado os cabos invertidos. Troquei eles de posição e pronto. Agora sim, toda vez que eu pressiono a tocha, o arame avança de forma suave e controlada.
Comecei com 30 amperes, sinceramente, eu não estava muito convencida de que fosse funcionar tão bem, mas o arco está estável desde o início. Mesmo assim, eu sentia que podia render um pouco mais, então aumentei a corrente para 40 amperes. Foi aí que realmente deu para notar a diferença. O som ficou mais estável, o arco mais firme e o cordão muito mais uniforme. O arame avançava sem interrupções e a fusão era constante. O resultado superou minhas expectativas. O teste inicial virou uma modificação funcional. Tenho agora uma máquina de solda que solda com eletrodo e arame flux.